Será que toda pessoa que comete um crime ou, enfim, barbaridades enormes, será que todas elas são psicopatas, são monstros, são seres assim excepcionais? Ou será que a maldade pode ser alguma coisa muito mais comum, muito mais banal do que a gente pensa? Eu sou Fernanda, sou doutora em filosofia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o filme Zona de Interesse, articulando aí, fazendo um diálogo com o conceito da banalidade do mal da filósofa Hannah Arendt. Esse filme, gente, estreou no ano passado e esse ano eu me coloquei aí um desafio, um projeto de assistir a 52 filmes em 52 semanas, portanto um filme por semana. E nessa semana eu assisti Zona de Interesse e resolvi trazer esse vídeo aqui para conversar com você sobre o mal, sobre o quanto a maldade pode se tornar algo extremamente comum, extremamente banal, extremamente burocrático. Se você não assistiu, pode ficar tranquilo, esse vídeo aqui não tem spoilers, apesar de que, enfim, é um filme que retoma aí um período da Segunda Guerra Mundial, então, assim, não é como se também fosse algum assunto completamente desconhecido, né? Mas, bom, do que se trata o filme? À primeira vista, você começa ali a assistir, né? Pai, mãe, 5 filhos, um cachorro, uma bela casa, uma bela propriedade, tem um jardim, né? Parece um filme sobre o cotidiano de uma família normal, uma família comum. Você poderia até achar talvez uma família desinteressante, né? Só tem, assim, dois detalhes que já desde o início do filme vão te chamar a atenção. O primeiro detalhe, né? Qual que é o detalhe aqui entre aspas? O primeiro detalhe é que no fundo, quando a gente vê assim o quintal da casa, ou até quando alguém está olhando pela janela, a gente vai ver um muro gigantesco com arame farpado, torres de vigia e umas chaminés assim com fumaça praticamente 24 horas. Porque, gente, essa casa, essa bela propriedade, é vizinha do campo de concentração de Auschwitz. E o pai dessa família, que poderia ser só uma família comum, uma família, né, sem nada demais, ele é o grande chefão aí de operações desse campo de concentração. Gente, zonas de interesse trata ali, imagina, né, como seria o cotidiano de Rudolf Höss, que é o comandante ali, né, do campo de Auschwitz. Então, esse é um filme, gente, que não vai ter, assim, sabe, reviravoltas hollywoodianas. Nossa, tem um momento na trama que tem uma grande virada. Não vai ter isso. Não tem essas grandes histórias. A ideia do filme é imaginar como seria a vida desse cara, né, dessa família desse cara, que foi um dos responsáveis por uma das maiores atrocidades da história. E aí a grande sacada do filme é justamente mostrar esse horror cotidiano. E aí o detalhe, esse filme, gente, ele não tem nada assim de explícito, né? Então você vai ver prisioneiros do campo de concentração, você vai ouvir gritos, e aí o detalhe é que o som desse filme é assim extremamente importante para a história, não é só o que está acontecendo ali na tela, não é só o que você está vendo, mas é também e talvez principalmente aquilo que você está ouvindo, um constante ruído ali das máquinas, das chaminés funcionando, sons distantes, prisioneiros que não são protagonistas da história, né? Geralmente a gente vê essas histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre campos de concentração, a gente costuma ver isso focando nos prisioneiros, na vida sofrida, em todos os abusos e barbáries que eles estão sofrendo. Aqui o filme coloca como se fosse assim apêndice, um detalhe da história. E é justamente isso que transforma a coisa toda num horror maior. Porque você está vendo a família de um dos maiores assassinos ali da época, discutindo assim coisas terríveis de uma forma absolutamente banal, né? Então ele, por exemplo, faz reuniões ali na casa dele com arquitetos, com projetistas e tal, que estão pensando em como
maximizar a eficiência daquele campo. E quando a gente fala de maximizar a eficiência do campo, a gente está falando em tirar ainda mais vidas, em explorar pessoas, e quando elas não puderem, ou aquelas que porventura não podem ser exploradas, serem eliminadas. E eles falam isso como se fosse assim, né? Ai, gente, vamos aumentar as vendas do período e vamos, sabe, fazer uma campanha e, sabe, reunião burocrática de empresa, né? É desse jeito. Então, o horror do filme tá logo ali, tá assim, sempre nos detalhes, permeando, né, assim, transpassando essa atmosfera assim que de uma pretensa normalidade, né? Parece que é só uma família comum vivendo a sua vida, e o horror está nos detalhes. Um outro detalhe ainda é uma cena em que a esposa ali, a Hedwig, e aí me perdoem, gente, se a minha pronúncia não for das melhores, mas alemão não é o meu forte, mas a Hedwig tá ali fazendo assim um chá, né, com as amigas, um chá da tarde, batendo um papo e falando, né, que ela ganhou um casaco de peles belíssimo, maravilhoso. Até aí seria uma conversa, né, da mulher com suas amigas, falando de um presente. Não fosse um detalhe, né, porque ela fala que esse casaco veio do Canadá. E aí ela diz isso em tom de brincadeira, né, dizendo que falou com uma outra amiga que pensou que esse casaco fosse importado do país Canadá, né? Só que, gente, em Auschwitz havia um local ali que eles chamavam de Canadá, que era um local onde os judeus, né, recém-chegados ao campo, tinham que deixar os seus pertences. Portanto, aquele casaco era de uma mulher, de uma judia, que foi presa no campo, né? E ela tá falando assim, como se fosse, sabe, um casaco qualquer, né? Ganhei um negocinho tão interessante. Então, esse é o detalhe do filme, né? Assim que o filme vai se passando, eu não vou contar aqui detalhes, não vou contar mais, né, sobre o final, mas eu queria destacar, eu queria convidar você a assistir e a refletir, porque desde que o filme começou, assim, as primeiras cenas do filme, havia um conceito que passava na minha cabeça, que é justamente o conceito da banalidade do mal da filósofa Hannah Arendt, né? Esse conceito assim não saía da minha cabeça enquanto eu assistia o filme. A Hannah Arendt, gente, foi uma filósofa, ela nasceu na Alemanha, mas era de origem judaica, né? Ela era uma judia, e ela acaba tendo que sair da Alemanha justamente nessa época do nazismo, da ascensão do nazismo, né? Até para não ser uma das vítimas também. E aí ela passa, né? Enfim, faz uma série de trabalhos na sua vida, mas tem um livro especificamente, que é o Eichmann em Jerusalém, em que ela vai acompanhar o julgamento de um desses nazistas que participaram do regime, né? Justamente esse Eichmann. E aí ela diz, né, acompanhando esse julgamento, que não é que esse cara fosse, sabe, um psicopata, um monstro, um demônio. Não, ele era um cara extremamente comum, sabe? Ele era um burocrata. Ele era um sujeito, assim, que, sei lá, você toparia na rua, sabe? Só mais um cara qualquer. E aí ela vai desenvolver esse conceito da banalidade do mal, ou seja, da ideia de que o nazismo conseguiu transformar o mal em ferramenta de trabalho. Conseguiu tornar esse mal alguma coisa constante, burocrática, que já não assusta mais quem está ali, porque, gente, não tem como a gente pensar, né, que um país inteiro, né, salvo ali, enfim, meia dúzia de pessoas que foram, né, que atuaram como resistência a esse regime, mas não tem como a gente pensar que um país inteiro, milhões de pessoas, né, não só as que trabalhavam diretamente, mas, enfim, as que também não estavam nem aí, que pessoas estavam sendo presas sem motivo algum, sendo mandadas para campos de concentração, mesmo quem não soubesse detalhes do que acontecia no campo, mas assim, o povo inteiro sendo perseguido, né? E aí a Hannah Arendt vai falar justamente dessa banalização do mal. Inclusive nesse julgamento e em outros julgamentos nazistas, né, eles diziam que eles estavam só cumprindo ordens, né, seguindo as leis que eram as leis vigentes na época. Então, assim, não é que eu queria fazer isso, né, só estava seguindo ordens, como se o mal pudesse ser alguma coisa assim. Então,
né, simples, tão prosaico, tão comum. E aí, gente, esse filme fica, né, como um alerta, especialmente com esse conceito banalidade do mal, e por isso eu quis trazer aqui para vocês. Inclusive, me contem nos comentários, porque assim, aqui nesse vídeo aqui eu só estou fazendo uma breve apresentação desse conceito para falar sobre o filme. Mas me contem nos comentários se vocês querem saber mais, né, sobre esse conceito, sobre a Hannah Arendt, enfim, outros assuntos que vocês querem ver aqui no canal, outros filmes, de repente, que vocês querem que eu comente aqui no canal. Porque eu quis trazer esse assunto para cá, né, porque eu acho que esse filme fala muito sobre o perigo de você desumanizar aqueles a quem você considera como inimigos, né? Sejam inimigos reais ou inimigos imaginários, né? No caso lá daquela galera. Então, essa ideia, né, de ele é meu inimigo, então ele não é nenhuma pessoa, isso aí merece morrer, isso aí merece, né, acabar com a vida dele, não vale nada. Então, a gente começa a tirar os direitos dessa pessoa, os direitos como um ser humano, né? Então, a gente vê até isso hoje no Brasil, né? A gente tem uma crise de violência pública, é inegável que a gente tem essa crise, mas muitas vezes as soluções que a gente vê as pessoas apresentando são outras soluções de mais violência, né? São outras soluções de, vamos acabar com essa galera, né? O preso ele não tem que ter nenhum tipo de cuidado, ele tem que ficar largado, entupido, jogado de qualquer maneira. E aqui, gente, eu não estou falando que ele não tenha que pagar pelos crimes dele, eu não estou, né, passando pano para ninguém. Mas eu estou dizendo que quando você trata uma pessoa, um ser humano, quem quer que seja, como alguém que precisa ser desumanizado, precisa perder a sua humanidade, ser tratado como coisa, ser tratado como algo assim descartável, que você pode matar, né, de qualquer maneira, sem nenhum tipo de preocupação, a gente vai justificando qualquer ato de violência, né? A gente vai assim chegando muito perto daquilo que aquela galera fez de forma institucionalizada, organizada e muito mais ampliada, mas se a gente não tomar cuidado, a sociedade caminha, né? E eu acho que é isso que é interessante desse conceito da banalidade do mal da Hannah Arendt, que é uma galera inteira, sabe? São milhares de pessoas que olharam para todo um povo e falaram: não tô nem aí para eles, sabe? Podem ser presos, podem ser mortos, não tô nem aí para eles, eu só tô preocupado comigo, eu só quero, né, o meu bem-estar social, eu só quero o meu sucesso, porque o meu povo é melhor, porque a minha galera é superior, enfim. Então, esse filme acho que é um alerta, né, porque aquilo que aconteceu no passado, se a gente não tomar cuidado, pode voltar a se repetir, pode acontecer novamente, né? E aí, como eu falei, gente, assim, uma dica, né? Se você for assistir, esse não é um filme estilo hollywoodiano, tá? Ele é um filme mais cult, né? Mais lento, ele tem um ritmo mais lento. Então, assim, se você for assistir, e eu recomendo muito que você assista, vá num dia que você está mais disposto, não pega assim, final da noite eu vou assistir. Talvez você esteja muito cansado, porque ele é um filme que demanda uma atenção, demanda que você observe esses detalhes, como eu falei, do som, das roupas. Ele tenta, é um filme que ele acho que ele acerta muito em não glorificar os nazistas. Então, é tudo meio, sabe, são cores neutras, sem brilho, não tem vida, né? É muito curioso isso, não tem vida dentre aquela galera, né? Não tem vida entre aquele pessoal. Então, recomendo, assista. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link, né, para o livro da Hannah Arendt, que ela fala, né? É um livro, o Eichmann em Jerusalém é um livro que mistura jornalismo político com reflexões filosóficas, então recomendo muito que você conheça. E como sempre, se você quiser saber mais sobre esse assunto, me conta aqui nos comentários, que aí eu posso trazer mais filmes, mais comentários, mais livros, enfim, posso trazer mais conteúdos, porque, gente, estamos aí começando, nós somos no primeiro vídeo do ano, estamos começando e eu espero contar com você. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você não se inscreveu, inscreva-se, porque sempre que for possível aí, desse meu projeto de 52 filmes em 52 semanas, sempre que eu achar um tema interessante para a gente trazer uma reflexão filosófica sobre o assunto, eu trago para cá também e compartilho com você. Então se inscreve para você não perder nenhum vídeo e eu te espero na próxima então. Tchau, tchau!